Graça e paz para cada um de vocês que se encontra aqui no canal do YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui seguindo o meu canal, canal da missionária Renata Neri, canal onde eu venho ensiná-los, né, conforme a palavra bíblica, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e juntos crescemos em sabedoria divina. Amém? E hoje, o tema de hoje é: o seu filho é presente de Deus para sua vida. Amém? Pai amado e querido, eu te entrego essa live nas tuas mãos, que o Senhor venha nos ensinar em sabedoria, a nos instruir como educar os nossos filhos, para que nós venhamos honrar, glorificar e exaltar teu santo e poderoso nome. Amém. Amém? E hoje vamos começar ali em Êxodo, né? Então essa sabedoria divina, né, que nós estamos aqui estudando, vamos para Êxodo capítulo 20, versículo 12. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim pra gente, nos ensina: honra teu pai e sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Amém? Então, que o Senhor está aqui nos instruindo, né? Que vocês pais, né, precisam honrar os seus pais para que você possa, né, viver o melhor dessa terra, do mesmo jeito que você, como pai, vai instruir o seu filho nos caminhos do Senhor, né? E conforme os nossos filhos nos honram, eles também serão abençoados, né? Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus também nos ensina o quê? Que antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi. Então, eu sei que existem muitas famílias, né, que o inimigo plantou mentiras nos ouvidos dos filhos, onde os filhos crescem com uma certa rejeição, onde os pais já cresceram com rejeição e acaba transmitindo para os filhos essa rejeição também, porque é geracional, né? Vem passando de pais para filhos, né? Que alcança, né, até 1000 gerações, conforme a palavra do Senhor nos ensina, né? Então hoje nós vamos aprender, né, como nós alcançamos nossos filhos para Deus, né, para que nós venhamos quebrar essa maldição hereditária. Glória a Deus. Porque muitas crianças acabam crescendo, né, com essas mentiras que o inimigo coloca no ouvido dos nossos filhos, né, que eles foram rejeitados, que os pais não queriam, principalmente nos dias de hoje, onde os pais precisam trabalhar e ficar muito tempo longe dos seus filhos, e aos poucos os filhos começam a crescer com rejeição, com raiz de rejeição, né, e que na verdade é tudo mentira de Satanás, né, para que nossos filhos venham ser o quê? Conduzidos pelos caminhos errôneos, para que o inimigo venha conduzir os nossos filhos nessa caminhada de rejeição, que na verdade é uma mentira. Amém? Porque na verdade é uma mentira, porque antes dos nossos pais pensarem em ter filhos, nós já fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos projetos de Deus e os nossos pais são apenas canais, né, que Deus escolheu, pessoas que Deus escolheu para trazer esses filhos ao mundo. Mas nós já somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe, nós já somos escolhidos por Deus. Ou seja, então, para aquela criança que acha que veio ao mundo por uma intervenção, que é uma criança rejeitada, que os pais não queriam, isso é uma mentira. É uma mentira do diabo, porque quem já escolheu você desde o ventre de sua mãe, quem já escolheu o seu filho desde o seu ventre, foi Deus. Deus tem uma história de bênçãos, um chamado para cada um de nós. Nós não somos um acaso, né? Não viemos no mundo por acaso, não. Nós já somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Foi Deus que escolheu a mãe que Ele queria para você. Foi Deus que escolheu o pai que Ele queria para você. E através dessa união, Deus tem um propósito dentro dessa família através da sua vida. Amém? Lá em Isaías capítulo 40, versículo 11, também nos ensina assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho,
Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Olha que lindo! O nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Ele nos carrega no colo quando nós passamos por momentos difíceis com os nossos filhos. Então, o que os pais precisam fazer? Ter uma vida em comunhão com Deus, uma vida de oração com Deus, principalmente no mundo de hoje, com tantos ensinamentos, né, que o mundo está trazendo completamente contorcido da palavra divina, né? Por que está acontecendo isso? Porque o diabo, como eu disse no começo da live, o diabo ele não tem família. E a família foi constituída por Deus. Então o diabo quer destruir as famílias, quer trazer para as famílias, né, a separação. Ele quer implantar no coração dos pais e dos filhos a raiz de rejeição, a raiz de amargura, a raiz de raiva, de intriga, porque ele quer destruir a família. Amém? Mas o que o Senhor diz aqui em Isaías capítulo 40? Que o nosso pastor, ele cuida do rebanho. Nós somos ovelhas amadas e queridas, escolhidas por Jesus Cristo. Amém? Para um propósito maior. E se for preciso, conforme está dizendo aqui em Isaías, ele nos carrega no colo. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Então, não sei se você passa, né? Se você está vindo de uma família desestruturada, né? Onde você não teve carinho de pai, carinho de mãe, né? Mas aqui tá mostrando o carinho de Deus por cada um de nós. Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele nos carrega no colo. Amém? Ele nos supre. Ele nos supre. Jesus Cristo, nosso Deus, ele nos supre de toda carência. Amém? Porque não adianta você ficar procurando o amor da sua vida. Amém? O amor da nossa vida é Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor pai. Ele é a nossa melhor mãe. É Jesus Cristo de Nazaré. Nossos pais são falhos. Nós somos pessoas falhas. E os nossos pais sempre vão falhar conosco. Amém? Mas o nosso Deus, o nosso Pai maior, Ele te escolheu. Ele te ama incondicional. Amém? Mesmo que, conforme está dizendo aqui nas escrituras, que mesmo que os nossos pais nos abandonem, Jesus Cristo, nosso Deus, nunca nos abandonará. Amém? Eu vejo que muitas pessoas acabam caindo em depressão quando o pai ou quando a mãe falece, né? E ficam revoltados contra Deus. Mas Deus está falando que se o nosso pai ou se a nossa mãe nos abandonar, isso pode ser antes da morte, que muitos pais acabam abandonando seus filhos antes mesmo da morte, né? Essas famílias desestruturadas, né? Acabam abandonando seus filhos através de várias coisas, como a própria raiz de rejeição. Então, os pais trabalham o dia inteiro para trazer o suprimento para dentro do lar. Quando chega no lar, ele tá cansado, a criança quer atenção, mas o pai prefere deixar ele num celular, né? Porque o pai tá cansado, a mãe tá cansada de um dia estressante de trabalho. Muitas vezes desconta esse estresse nos filhos e os filhos não têm culpa, né? Das nossas conturbações do dia a dia. Mas na palavra de hoje a gente vai assim, aprender, né? Aprender a restituir a nossa família. Amém? Lá em Provérbios 22, capítulo 6, versículo 6, capítulo 22, versículo 6, também nos ensina o que? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma obrigação que o nosso Deus deixa para cada pai e para cada mãe. Né? Nós temos a obrigação de ensinar o caminho aos nossos filhos, porque quando nós ensinamos, quando a criança cresce, né, aprendendo a Torá, aprendendo a palavra sagrada, né, os nossos filhos, quando chegar na fase de adolescência, que todo mundo sabe que uma criança na fase de adolescência, eles têm muita curiosidade sobre o mundo, né? Mesmo conforme o filho pródigo, como a gente conhece na palavra divina, o filho pródigo, ele abriu mão de tudo, né? Da casa do pai, das bênçãos do pai,
do carinho, do aconchego da casa do pai, do carinho, da proteção do pai, e caiu no mundo. O filho pródigo abriu mão de tudo por causa dos prazeres mundanos. E geralmente quando os adolescentes chegam nessa fase de descobertas, de curiosidades, mesmo que nós ensinamos eles no caminho do Senhor, muitos deles, né, a maioria deles acabam indo querer conhecer o mundo, dessa curiosidade do mundo que o diabo coloca no coração dos nossos filhos. Principalmente hoje em dia com essa área de internet, né? Que é tudo tão moderno, e a internet, o inimigo colocou um brilho na internet, né? Então, conforme os nossos filhos, eles ficam ali na internet, observando como o que acontece no mundo, o inimigo colocou brilhos, né? Coloca brilhos nos olhos deles, né? Dos adolescentes, para que eles acham que o mundo é muito melhor do que servir a Deus, né? Mas aí, o que nos tranquiliza, né, é que nós, quando seguimos essa palavra em Provérbios, que é ensinar as nossas crianças desde pequena o caminho do Senhor, mesmo que ele se desvie como filho pródigo, né, vai chegar uma hora que ele vai ver que não vale a pena e ele vai retornar para os caminhos do Senhor, amém? Vai chegar uma hora que nossos pais em oração, Deus vai responder a essa oração, porque Deus não pode opinar, né? Ele nos deu livre-arbítrio. Mesmo que nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, o nosso filho, né, ele tem o livre-arbítrio. Então, muitos pais acabam caindo, né, em depressão, porque ficam se questionando a Deus que ensinou a palavra do Senhor para os seus filhos, e mesmo assim os seus filhos se desviaram, né? Mas se desviaram por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele traz encantamento, ele traz mentiras, né? Lembrando que o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele traz mentiras, né, para os ouvidos e para os olhos dos nossos filhos. Então eles começam a achar que o mundo é maravilhoso, mas eles só vão cair na realidade depois que eles foram para o mundo e quebraram a cara. Depois que eles foram para o mundo e viram que realmente o mundo é uma fantasia, mas que na verdade é horrível. Não vale a pena viver sem Deus. Mas por isso que o Senhor nos instrui em Provérbios 22, capítulo 22, que ensina ao seu filho, né, desde pequeno o caminho que se deve andar, que mesmo quando ele crescer, mesmo que ele se desviar, ele vai, né, enxergar a diferença, né, do bem e do mal, e vai voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Em Efésios capítulo 6, em versículo 4, fala assim para nós: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. Aqui é algo que o inimigo trabalha muito na família, né? Porque aqui tá falando, o Senhor nos ensina que do mesmo jeito, lá em Êxodo, que os filhos precisam honrar pai e mãe, aqui em Efésios, capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo ensina aos pais para que os pais não venham irar os seus filhos. Amém? E é nesse versículo que o inimigo usa, né, para fazer com que os pais pequem contra Deus. Porque a partir do momento que você ira o seu filho, né, o seu filho, ele vai crescer uma criança revoltada, né, e sem necessidade. Por quê? Porque os pais não estão seguindo a palavra do Senhor, que é instruir o seu filho com amor e sabedoria, né? Não é com pancada, não é com palavras fúteis, né? Com palavras que vai trazer para o coração do seu filho uma rejeição, né? Porque o Senhor nos ensina aqui na palavra, como eu já li também, né? Que é para que nós venhamos educar os nossos filhos conforme a palavra do Senhor, com educação, com amor, com disciplina, né? Conforme diz a palavra do Senhor, entendeu? E em Deuteronômios, né, também nos ensina o que? Em Deuteronômios 4, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças de muitos sinais que os teus olhos contemplam,
e para que tais vivas recordações que nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da sua vida. Ensina-os com dedicação os seus filhos e os seus netos. Mais um versículo que está ensinando nós, pais, a ensinar os seus filhos com amor. Ensinar os seus filhos com amor o caminho do Senhor. Mas aí o que acontece? O inimigo das nossas almas, né, ele é muito inteligente também. Não podemos tirar essa inteligência do diabo, até porque ele foi um anjo, né? Só que ele quis ser maior que Deus e foi expulso do paraíso, né? Mas o diabo, o adversário das nossas almas, ele quer destruir a nossa família. Então, em cima desses versículos que o Senhor ensina que os pais precisam educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, mas com amor, o que o inimigo faz? Faz com que os pais percam a paciência com os filhos, né? Esses filhos vão crescer com raiz de amargura e raiz de rejeição, sendo que eles não são rejeitados, porque maior do que o amor de um pai e de uma mãe, é o amor de Deus. Como eu já disse aqui no começo, que antes mesmo que o seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca te abandona. Amém? Então, assim, nós precisamos vigiar nesses dois versículos que o Senhor nos ensina, né? Muitos pais não tiveram esse crescimento dentro da palavra divina e já tiveram um crescimento errôneo, cheios já vieram de famílias destruídas. Mas não é porque nós viemos de uma família destruída que nós vamos dar continuação à nossa família e destruir os nossos filhos. Não, né? Nós precisamos ter essa inteligência de ter a leitura da palavra, de aprender o que o Senhor nos ensina, como instruir os nossos filhos e quebrar essa maldição hereditária das nossas vidas, da vida dos nossos filhos. Amém? Nós precisamos aprender a quebrar essa maldição hereditária. Não é porque você cresceu numa família desestruturada que você vai ensinar o seu filho, né, e deixar o seu filho crescer numa família desestruturada também. Amém? Nós precisamos entender que se os seus pais não tiveram uma educação fundada na palavra do Senhor, eles não têm o que ensinar para você. Ele vai ensinar coisas que ele aprendeu, coisas que não estão segundo a palavra do Senhor. E o que os filhos devem fazer? Apenas orar. Orar pelos seus pelos pais que estão errando. Orar ao Senhor, porque é o único que pode, transformar o coração desse pai e dessa mãe que não conhece a palavra do Senhor e transformar cada um deles em verdadeiros pais, conforme a palavra bíblica está falando, com amor. Pais que não tiram, que não deixam os seus filhos irados, mas que educam eles com amor, com sabedoria divina. Porque o Senhor fala para educar os nossos filhos, mas com amor e não com pancada, não com palavras que vão trazer dores à sua alma. Amém? Porque o Senhor vai cobrar isso do pai e da mãe que também toca na alma do seu filho. Porque antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus. Ele é o escolhido do Senhor Jesus. Ele foi um presente que Deus deu para a sua vida, para você se realizar como mãe e como pai. Mas ele pertence a Jesus. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus está mandando os nossos filhos honrar o pai e a mãe, o Senhor também ensina os pais a não irar os seus filhos e educá-los no caminho do Senhor. Então, quando os pais já vêm de uma família desestruturada, eles não têm o que ensinar para os seus filhos. Eles vão ensinar, os seus filhos vão crescer e continuar nessa família desestruturada. Mas nós precisamos aprender a ter sabedoria. Se você veio de uma família desestruturada, você precisa pedir a Deus para que Ele te ensine a ser uma verdadeira mãe, a ser um verdadeiro pai, para que você venha quebrar essa legalidade do diabo sobre a vida dos seus filhos, para que os seus filhos venham crescer com amor e sabedoria divina. Amém? Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1, também ensina o que pra gente? Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças,
mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Mais uma vez o Senhor está ensinando o quê? Que nós venhamos aprender os mandamentos de Deus, mas guardar no nosso coração. Muitas pessoas leram a Bíblia várias vezes, né? Leram a Bíblia várias vezes, mas não guarda no seu coração e peca contra Deus, peca contra os seus filhos, né? E nós precisamos vigiar, porque os nossos filhos, antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus, e Deus vai cobrar tudo que você faz de errado contra os seus filhos. Do mesmo jeito que Deus vai cobrar dos filhos tudo que fizeram de errado, de não honrar os seus pais. Amém? Então nós precisamos vigiar e orar e pedir para que Deus nos ensine, nos ajude, nos transforme em ser melhores filhos, a ser melhores pais. Se você nasceu numa família desestruturada, se você tem pais desestruturados, ore ao Senhor, entrega tudo a Deus e peça para que Deus alcance o coração dos seus pais, para que Ele venha ensinar os seus pais a ser um pai segundo a palavra de Deus. Amém? Se você não consegue ser um filho obediente, você também precisa ajoelhar e pedir para Deus te ajudar a honrar o seu pai e a sua mãe. Amém? Porque nós todos somos falhos, né? Mas precisamos ter sabedoria e humildade para pedir ajuda para Deus, que é o único que pode te ajudar. Amém? Em Provérbios capítulo 4, versículo 5, também nos ensina assim: buscai a sabedoria, procure obter entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas se afaste. Mais uma vez o Senhor está falando o quê? Para que nós venhamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. E como que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração? Meditando na Bíblia, meditando na palavra do Senhor. Você tira uns minutos, né, do dia, nós temos 24 horas por dia, pelo menos 10 minutinhos você para ler a palavra, para meditar e aprender algo de Deus para sua vida, para que você venha crescer todo dia um pouquinho com Cristo. Então, muitas pessoas acordam e nem oram, nem entregam o seu dia a Deus. O certo é a gente acordar, agradecer a Deus por aquele dia, orar o Salmo 91 para que Deus venha nos guardar e guardar a nossa família contra todo o mal, porque a partir do momento que nós saímos de casa, né, o inimigo da nossa alma já está lá fora, preparado, né, para tentar alcançar nossa alma para ele. Você não sabe se vai sair de casa, tropeçar ou ser atropelado, nós não sabemos, né? Mas muitas pessoas acordam e nem têm a gratidão de orar a Deus e agradecer por mais um dia de vida, né? De orar a Deus e entregar a sua família, os seus filhos, o seu esposo nas mãos do Senhor, pedir para que o Senhor venha guardar, né, cada um dos nossos amados debaixo das asas do Altíssimo, conforme diz no Salmo 91. Nós precisamos acordar e pedir a proteção de Deus para nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. E quando nós retornarmos para nosso lar, depois de um dia de serviço, nós precisamos o quê? Orar novamente a Deus, agradecendo a Deus por Ele ter nos guardado e nos livrado. Amém? Então, é algo também que a família anda pecando contra Deus, né? Porque anda, não é pecando, mas falhando, né? Porque a falta de oração pelos nossos pais, pela nossa família, faz muita diferença, muita diferença. Amém? Em Salmos 127, versículo 3, também nos ensina o quê? Quanto a seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Então, mais uma vez, Deus confirma aqui na palavra das Escrituras Sagradas, né? Que os nossos filhos são herança de Deus. E quando Deus retornar, e se você deixar o seu filho se desviar dos caminhos do Senhor, e essa alma for perdida para o diabo,
Amém? O Senhor vai cobrar do pai e da mãe o porquê que não ensinou seus filhos no caminho do Senhor. Porque antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Deus apenas emprestou o filho dele para você ter a alegria, né, de ser mãe, de ser pai. Mas nós, como os pais, nós temos a obrigação de instruir o nosso filho no caminho do Senhor, para que ele não se desvie do caminho do Senhor, mas que volte para o pai verdadeiro dele, que é Deus. Amém? Nós seremos cobrados. Então os pais precisam vigiar muito a respeito disso, porque vamos ser cobrados no dia do juízo. Amém? E para completar aqui, para nós podermos encerrar mais esse estudo, né, da palavra bíblica, em Jeremias, capítulo 31, versículo 16, Deus também nos ensina: reprime sua voz de choro, você pai, você mãe, tá? Reprime sua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa nas suas obras. Quais são essas obras? A sua oração e a sua obediência diante a palavra de Deus. Diz o Senhor: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, para você que possa estar passando nesse momento por alguma tribulação, que você que ensinou o caminho certo da palavra do Senhor para o seu filho, e nesse momento ele se encontra como filho pródigo, né, conforme diz lá e mostra pra gente em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Se o seu filho nesse momento se encontra na rua, se encontra nos prazeres mundanos, e mesmo que você ensinou o caminho certo, educou ele nos caminhos do Senhor, o que o Senhor tá falando para você aqui em Jeremias capítulo 31, né? Para você enxugar as lágrimas dos seus olhos. Porque antes que ele fosse seu filho, ele é filho de Deus. E o maior interessado em trazer e resgatar o teu filho do mundo é o próprio Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Então a pessoa mais interessada em resgatar e alcançar de volta essa alma, né, que o diabo tá querendo tragar, a pessoa mais interessada é Deus. Qual que é a obrigação de um pai e de uma mãe? É orar pelos seus filhos. Não desiste dos seus filhos em oração, porque tá aqui a confirmação do Senhor em Jeremias 31. Antes que ele fosse seus filhos, né, ele é filho de Deus. E o que o Senhor tá falando aqui? Para você confiar e continuar em jejum, oração pelo seu filho, continuar falando da palavra do Senhor para o seu filho, porque é para você enxugar as lágrimas dos seus olhos, porque o Senhor vai resgatar. Tá aqui, ó, em Jeremias 31. O Senhor vai resgatar os seus filhos da terra do inimigo, porque antes de ele ser seu filho, ele é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que essa palavra, que esse ensinamento que o Senhor trouxe no dia de hoje, que nós filhos e que nós pais venhamos, como que fala? Venhamos pensar, venhamos refletir sobre esse ensinamento. Porque do mesmo jeito que os filhos precisam honrar os pais para que venham ter uma vida abençoada diante do Senhor, os pais também não podem irar os seus filhos. Os pais também precisam educar os seus filhos com amor e não com ignorância. Com amor, segundo a palavra de Jesus, diz o Senhor. Amém? Então que o Senhor venha deixar, né? Eu deixo esse ensinamento para nossas vidas no dia de hoje. Que o Senhor venha nos ensinar a sermos melhores filhos para os nossos pais. Que o Senhor venha nos ensinar a sermos melhores pais para os nossos filhos. Que nós venhamos no dia de hoje quebrar essa herança maligna que passa de geração de pais ignorantes com os seus filhos. E que filhos que vão crescer com essa rebeldia, que recebeu ignorância e vão continuar nessa multiplicação dessa herança maligna de geração, mas que nós venhamos hoje quebrar essa corrente maligna da geração
criação da nossa família, dos nossos filhos. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos ensinar a sermos melhores pais para os nossos filhos e que nós venhamos orar pelos nossos filhos para que eles também venham aprender a ser melhores filhos para os nossos pais. Amém? Eu creio que o Senhor deve ter falado muito ao seu coração também, né? Compartilhe essa mensagem para que outros pais e outros filhos também venham aprender a palavra de Jesus Cristo e que nós venhamos quebrar essa maldição hereditária, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas gerações. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço da missionária Renata Neri. E até a próxima palavra, amém? Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você também queira que seja abençoado com a palavra do Senhor. Deus abençoe.